Pessoal, que maravilha! Bom dia para vocês. Eu estou olhando aqui para as telas. Eu estou feliz porque está quase todo mundo aqui com a câmera aberta. Eu quero olhar para vocês. A gente não tem o privilégio de estar no mesmo lugar, no mesmo espaço geográfico agora, mas é uma alegria visitar agora o Pernambuco, falar para um grupo que eu admiro muito, líderes de desbravadores, diretores, equipe de direção. Vocês são uma bênção para a nossa igreja. Vocês fazem um trabalho extraordinário e, pelo que eu acompanho do trabalho que vocês realizam aí no Pernambuco, aí vocês são imparáveis, hein? Eu queria mesmo era ter essa camiseta aí, viu, pastor Yuri? Eu queria mesmo era ter essa camiseta, porque eu também sou imparável por aqui. Ó, o Paulo é imparável, até compartilhou a tela dele. Que maravilha. Pessoal, eu conheço o pastor Yuri há não muito tempo, mas já somos parceiros aí, somos amigos, a gente troca ideias. Como ele mencionou, eu também trabalho com os jovens aqui, desbravadores e aventureiros no sudeste aqui do estado de São Paulo. São 18 cidades, o ABCD Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e o litoral sul aqui do estado de São Paulo, desde Peruíbe até Bertioga. Quando vocês quiserem visitar aqui, podem dar uma ligadinha e a gente está aqui à disposição de vocês também, viu? Eu sou do Nordeste, sou natural do Maranhão, minha família mora no Nordeste e eu conheço o lugar onde a igreja é imparável. A igreja aí no Pernambuco e no Nordeste é uma grande bênção. É isso aí, pessoal. Então, alguém perguntou aqui, acho que foi a Adriana, perguntou qual que é o tema de agora. Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a nossa conversa aqui. Nos próximos minutos, a gente vai pensar nesse tema, ensinando as novas gerações. Vou compartilhar aqui a minha tela e você vai entender do que a gente vai falar agora. Deixa eu só achar aqui o compartilhador. O modo tela cheia. Pronto, visualizar, apresentação de slides. Pronto. É isso aí. Esse é o momento para você anotar, para você ampliar suas ideias, e eu espero que seja uma bênção esse momento agora para todos nós. Antes de mais nada, eu queria falar para você, querido líder de desbravadores, querido diretor, querida diretora, eu queria falar para você o que Deus pensa ao seu respeito. Eu tenho aqui 3 textos que eu gostaria que você marcasse aí, que você anotasse no seu caderno e você soubesse o que Deus pensa ao seu respeito. O primeiro texto está nesse livro Conselhos para Professores, Pais e Estudantes. Diz assim: a salvação dos seus alunos ou dos seus desbravadores, atualizando aqui para o nosso contexto, é o mais elevado interesse confiado ao professor, temente a Deus. Ele é colaborador de Cristo, e em especial, determinado esforço deve ser ganhá-lo para Cristo. Deus o requererá de suas mãos. Então, você é um colaborador de Cristo. Outra coisa que Deus pensa ao seu respeito: ensinai-os a serem uma honra àquele que morreu para lhes alcançar a vida eterna no reino da glória. Ensinai-lhes que Deus tem uma parte para eles desempenharem em sua grande obra. O Senhor os abençoará ao trabalharem para ele. Podem ser a sua mão auxiliadora. Você é colaborador de Cristo e Deus diz que você também é a sua mão auxiliadora. E ainda, esse outro texto do livro Educação: pais, mães, professores necessitam avaliar mais a responsabilidade e honra que Deus pôs sobre eles, ao fazer deles seus representantes perante as crianças. O caráter revelado no contato da vida diária interpretará para a criança, para o bem ou para o mal, as palavras de Deus. É isso que Deus pensa de você, querido. Você é representante de Deus, você é mão auxiliadora de Deus e você é um colaborador de Cristo. Essa é uma honra exclusiva daqueles que têm um ministério, daqueles que têm tempo, energia, recursos dedicados para pastorear e ensinar as novas gerações. Claro que nesses livros aqui, Ellen White não usa
os termos diretor de desbravadores, porque esse ministério ainda nem existia. Ela usa aqui o contexto dos professores, aqueles que dedicam a ensinar as novas gerações. Então, é isso que o céu pensa ao seu respeito. Paulo Freire, um filósofo, educador, hoje é considerado patrono da educação no Brasil, ele diz: ensinar é um ato de amor. Esse verbo que eu vou usar bastante aqui na nossa conversa, esse verbo ensinar, ele faz parte das suas rotinas, das suas práticas como líder de desbravadores, como diretor ou parte da diretoria do clube de desbravadores. Como diretor ou como líder de desbravador, você administra, você pastoreia, você cuida, você organiza, mas uma das atividades mais especiais que nós desempenhamos nesse ministério é ensinar. Ensinar não apenas como comunicar fatos, ensinar não apenas na dimensão cognitiva, ensinar para gerar modificação, ensinar para gerar aprendizado na vida de nossos desbravadores. Agora, pessoal, eu não sei quem de vocês conhece essa imagem aqui, conhece esse ícone. Ah, pastor, esse é o ícone do Zoom, né? Esse aplicativo que a gente está. Não, isso é um ícone de outro aplicativo. Ele foi lançado recentemente e eu oro e espero em Deus que nenhum de vocês tenha esse aplicativo. Esse aqui é conhecido como Zoom Escaper, é um escapador do Zoom. É um aplicativo que foi inventado recentemente, que é utilizado por pessoas que querem fugir de aulas ou de reuniões chatas. Quando você instala esse aplicativo, e isso não é um conselho, é só uma informação para você saber o que a nova geração já inventou. Você está usando o Zoom e eles estão usando o Zoom Escaper. É um aplicativo que simula sons. Enquanto você tem que apresentar um trabalho, enquanto você tem que fazer uma parte, você instala esse aplicativo e ele simula o som de uma pessoa gritando, ele simula o som de uma construção, ele simula o som de cachorro latindo, ele simula o som de um bebê chorando. É aquele aplicativo inventado para a pessoa dizer assim: pessoal, me desculpa, mas o meu filho aqui começou a chorar, o cachorro está com problema, o vizinho não me deixa continuar. Ele simula até, pessoal, um som da conexão travando, para a pessoa escapar das aulas, das palestras, dos compromissos virtuais. Por que eu estou falando para você do Zoom Escaper? Porque essa, para mim, é uma das marcas, é um dos emblemas da nova geração. Você acha que só o clube que se adaptou para lidar com a nova geração? Você acha que a nova geração não se adaptou para lidar com o clube, para lidar com a escola, para lidar com os compromissos online? Como é que a gente ensina para uma geração que parece que está sempre 2 passos na nossa frente? Como é que a gente influencia uma geração que parece que está influenciando o jeito de ser da sociedade? Ei, diretor, eu não sei se você já foi para frente de uma unidade, para frente do seu clube, ou esteve diante de uma igreja, diante de um grupo de jovens, de adolescentes, e você se sentiu sem saber o que fazer. Aliás, eu não sei, eu acho que isso não acontece no Pernambuco, pastor Yuri, pastor Gel, mas aqui em São Paulo tem acontecido um fenômeno. A pandemia, claro, acertou em cheio o nosso ministério. A gente foi impedido de acampar, a gente foi impedido de fazer o Campuri presencial, a gente não conseguiu mais fazer a trilha, a gente não conseguiu mais fazer as atividades que a gente gostava, a Olimpíada e outras atividades tantas. E, nesse momento, a gente pensou que os desbravadores iriam desanimar, mas a gente está percebendo outro fenômeno, a gente está percebendo diretores ou diretorias desanimando. Porque aquele diretor que conseguia influenciar no olho, aquele diretor que conseguia influenciar com o microfone na mão, aquele diretor que conseguia influenciar com a força da presença, se sentiu acuado diante de uma câmera, se sentiu acuado diante de uma tela. Como é que a gente ensina essa geração que parece que fala um idioma diferente do idioma que a gente aprendeu na nossa infância? Esse é o desafio. Querido diretor, querida diretoria, esse é o desafio. O nosso desafio é ensinar essas novas gerações. Nós vivemos num tempo de novas gerações e de novos valores. E eu queria mostrar para você um pouquinho do cenário em que nós temos que praticar agora a nossa liderança, em que a gente tem que influenciar, em que a gente tem que gerar mudança
naqueles garotos que estão com a gente nos nossos clubes. Eu estou dando para você aqui um panorama. A gente podia ter uma aula para cada uma dessas caixinhas, para cada um desses quadrinhos que estão na tela. Mas eu sei que tem gente anotando, eu estou dando tempo para você ir anotando. Eu posso depois, claro, disponibilizar a palestra que vocês precisarem. Mas qual que é o mundo dessa nova geração, ou dessas novas gerações? Eu acho que você vai perceber algumas dessas coisas que eu estou falando, você vai lembrar de alguma reunião, de algum momento, de alguma prática que você tem no contato e na tentativa de ensino dessa nova geração. Primeiro, pessoal, o mundo da nova geração é um mundo de presença parcial. Parece que hoje em dia as pessoas não conseguem estar inteiramente. Aqui e agora já não mais juntam o corpo e a mente. A gente vive no tempo e na geração de nunca estar inteiramente em nenhum lugar. E você está correndo um risco, eu sei. Você está correndo um risco de estar aqui com o corpo diante dessa tela, mas está com a sua cabeça no que ficou pendente ontem, no sabadão que foi corrido. Você pode estar correndo o risco de estar com o corpo aqui diante dessa tela, seus olhos estão abertos, olhando aqui para mim na sua tela, mas você pode estar com a sua mente no trânsito que você vai pegar amanhã, no compromisso de trabalho que você tem amanhã, na fatura que você tem que pagar amanhã. E assim a gente vai vivendo essas angústias de nunca estar inteiramente. Você está agora aqui assistindo um treinamento de 10 horas, porque você é um diretor, você é um líder dedicado, você quer não apenas cumprir um requisito, você quer crescer na sua prática de liderança, mas você está com o corpo aqui, a mente lá. Amanhã você corre o risco de estar com o corpo lá no seu trabalho, no escritório, na farmácia, na escola, onde você trabalha, e você pode estar com o corpo lá, mas a mente nesse momento aqui. Puxa vida, será que eu não tinha que ter prestado atenção naquele momento que o pastor Cândido mostrou aquela tela com um monte de quadradinhos? Qual que é a mesma característica da nova geração? Como é que eu posso influenciar a nova geração? Essa não é uma característica só dos adolescentes, dos meninos, dos juvenis, é uma característica do nosso tempo. Esse é o mundo das novas gerações. No segundo quadrinho, eu coloquei a palavra opinião. Pessoal, a noção de autoridade foi totalmente revista, foi totalmente, talvez até superada. A autoridade foi substituída por opinião. Você vai para uma sala de aula com garotos de 15, 16 anos, você dá na mão deles um autor como Immanuel Kant, um dos maiores filósofos da história. O garoto lê 2 parágrafos, olha para você e diz assim, não concordo. O que você sabe de filosofia? O que você sabe de literatura? Mas hoje não importa a autoridade. Hoje importa a opinião. E cada um pode ter uma. E a rede social ampliou isso num nível incalculável, pessoal. Outra coisa, hoje a gente vive num tempo marcado pelo individualismo. As pessoas não se ouvem. As pessoas, na verdade, ouvem não para entender ou para perceber o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro vive. A gente como que ouve para responder. Eu faço um teste com você. Se você chegar na sua casa, aliás, você está na sua casa, né? Se você chegar na casa de alguém e você falar assim, ei, pessoal, nossa, estou cansado, hein? Não vai demorar 2 segundos. O que você vai ouvir das pessoas? Nossa, eu também. Se você falar, acordei às 7, outra pessoa vai falar, acordei às 5. Se você falar, estou com dor de cabeça, o outro vai dizer, estou com tumor. A gente não ouve, a gente não se importa com o que o outro vive, com o que o outro sente. A gente só ouve para responder imediatamente. É um mundo baseado numa centralização do eu, individualidades exacerbadas. Isso enfraquece, obviamente, relacionamentos. Outra palavrinha, felicidade. Pessoal, felicidade no mundo que essas novas gerações vivem, felicidade passou a ser algo obrigatório. Felicidade é obrigatório. Tristeza é considerado como uma doença, é considerado como um defeito. Se você está triste, você tem que tomar remédio. Tristeza passou a não ser mais um estado de espírito, uma coisa normal. Se acontece uma coisa triste, eu fico triste. Mas não, todo mundo tem que ser feliz. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que ser feliz. Você está diante dos seus amigos, você tem que ser feliz. Você chega na igreja, você tem que estar feliz. Você encontra uma pessoa na rua, você pergunta, tá tudo bem? A pessoa diz, tudo bom. E você, tudo bem? E você responde, tudo bom.
A gente vive nesse mundo em que ninguém pode ter altos e baixos emocionais. Embora isso aconteça e aconteça em grande escala, a gente encara tudo como doença e tem que ser medicado, claro. O pastor Yuri falou, eu sou casado com uma médica, minha esposa está estudando para fazer residência em psiquiatria. Eu conheço a importância do cuidado com a saúde emocional. Mas, pessoal, se o meu pai falece, eu não posso estar alegre, eu tenho que estar triste. A gente vive na geração em que é proibido ficar triste. E isso influencia o coração, a mente, a visão de mundo que a nova geração que você tem a tarefa de ensinar, é a visão de mundo que essa nova geração tem. Tecnologia, não preciso falar disso. As relações hoje são mediadas pela tecnologia. Nós hoje pastoreamos nativos digitais. Se eu estou olhando bem para a carinha de vocês, talvez uma boa parte dos que estão aqui assistindo esse treinamento tem 30 anos ou mais, como eu tenho também. Os guris que nasceram depois do ano 2010, os guris que estão fazendo 10, 11 anos, eles não viveram num mundo onde tablets não existiam. Eles não viveram num mundo onde conexões Wi-Fi não estivessem em todos os ambientes que eles frequentam. Eles são nativos digitais. Nós somos digitais também, mas aprendemos tecnologia como segundo idioma. Quando eu era garoto, não existia internet na minha casa. Os garotos que nós estamos desafiados a pastorear, eles falam o idioma da tecnologia como primeira linguagem. E, por último, eu escolhi aqui para pintar nessa introdução o cenário dessa nova geração, a questão da imagem. Hoje, nós só vivemos um momento se nós temos um registro desse momento. A nova geração é essa, pessoal. A experiência é validada pela imagem. E é por isso que o pastor Yuri, o pastor Gel, você que é líder, você que é regional, você está acostumado com o desejo da garotada de tirar uma foto com você. Eu termino uma pregação, eu termino um culto, saio de um evento, tem uma meninada que quer tirar uma foto. No caso, o pastor Yuri, o pastor Gel, eles sabem. A gente usa um uniforme verde que só a gente usa, numa associação inteira. Eles querem não apenas lembrar desse momento que eles tiveram com a gente, eles querem mostrar para outras pessoas que eles viveram esse momento através de uma foto. Não tem problema com a foto, não tem problema com a foto. Eu tiro muita foto. Aliás, pessoal, eu vou falar sobre isso no final da palestra, mas quando eu passei a trabalhar com a juventude, com as novas gerações, a minha vida na tecnologia ou com as redes sociais mudou drasticamente. Eu tinha um Instagram fechado, com uma foto de perfil em preto e branco, e eu tinha umas 30 postagens. Se você olhar o meu Instagram, você vê, ele é aberto, eu posto toda semana, algumas vezes por semana, eu me comunico, eu mostro a minha rotina. Por quê? Porque eu recebi a tarefa de me comunicar com uma geração que ouve com os olhos a importância da imagem. Eu queria mostrar para você um retrato. Eu não vou falar das gerações, você já deve ter ouvido um monte de palestras sobre todas aquelas gerações. Começa com os baby boomers e você vai tendo aquelas gerações. Eu quero falar das mais novas gerações, o que toca o seu público, os meninos lá no clube, a garotada que você tem que pastorear. A gente poderia dividir esse grupo em duas gerações. A primeira que eu quero mostrar para vocês é a geração Z. São a garotada, ou é a garotada que nasceu em meados dos anos 1990. Nasceram em 95, 96, hoje eles têm 20 e poucos anos. Essa é uma geração muito pragmática, não é afeita à burocracia, eles não gostam de itens muito burocráticos, e você sabe disso, talvez esteja falando para alguns que são dessa geração aqui. A vivência no Clube de Desbravadores parece que nos protege um pouquinho dessa característica, porque, em geral, nós somos afeitos aos itens, aos requisitos, aos portfólios, às pastas, mas a característica dessa geração é deixar isso aí um pouquinho de lado. Eles são indefinidos em geral. Eles não gostam de ser definidos por rótulos, não gostam de ser definidos por características assim gerais. Eles gostam de ser definidos por sua personalidade, por suas marcas individuais. Lembra? O individualismo. Eles são selfies reais. Eles não são mais aquela geração que coloca um monte de filtro para fazer a publicidade da própria vida. Eles gostam de mostrar a cara
porque eles gostam de ser aceitos como eles são. Eu vou começar algumas expressõezinhas aqui diferentes. Communaholics, eles são viciados em comunidades, e aí a gente entra com força. O clube é uma comunidade, eles gostam de se identificar com comunidades diferentes, gostam de pertencer, de ter um idioma exclusivo, de ter uma linguagem exclusiva, de pertencer a um grupo especial de pessoas. Eles gostam da vivência em comunidade. E eles são meme thinkers, eles pensam a partir de memes, pessoal. Olha, essas coisas são tão sérias. Se você aqui, a gente está jogando aqui só uns termozinhos diferentes, misturado inglês com português, olha, eu desafio você, diretor, líder de desbravadores, a estudar um pouquinho mais as gerações que você pastoreia. Essa geração, ela começou a pensar a partir não de conceitos escritos. Essa geração começou a pensar a partir de símbolos, de emojis, de figuras. Isso não é uma crítica, isso é só um jeito novo de pensar. E quantas vezes você recebe um emoji lá que você nem sabia que tinha no seu celular? Quantas vezes você recebe um meme que você demora 2 minutos para entender a graça daquele negócio? Essa geração, ela não apenas está entendendo essas mensagens codificadas, as mensagens nas imagens, elas estão inventando linguagem a partir de imagens. Pastor, beleza, geração Z, ali, a garotada com 20 e poucos anos, e a geração alfa? Essa geração, ela está sendo estudada agora porque são crianças de 10, 11 anos, mas são nossos desbravadores. Essa geração que começou a surgir, ou que são os que nasceram a partir de 2010. Ela marcou esse início dessa geração por causa da criação do iPad. Então, eu acabei de dizer, eles são nativos digitais. Eles são hiperconectados. Eles estão conectados de todos os lados. Eles não conhecem um lugar onde não existe conexão. Aliás, pessoal, aperta o F5. Para essa geração, existe uma outra definição de inferno. Inferno é um lugar onde não existe Wi-Fi. Eu fui pastor numa igreja que eu me lembro bem de uma irmã, chamava Adriana, e ela tinha muitos desafios para lidar com a filha. A filha era bem pequenininha ainda, mas já tinha um celular. E a mãe queria disciplinar a filha, mas a gente vive nessa geração que o pai não pode nem encostar a mão no filho, e esse é um outro assunto, não é o meu assunto aqui agora. E a mãe falava, a filha não queria obedecer, a mãe pedia, a filha dizia, você não me pega, a mãe dizia, olha, eu vou te bater, a filha dizia, me bate, eu chamo a polícia. Sabe, pessoal, os conflitos que a gente conhece hoje em dia. E ela falou assim, pastor, eu encontrei um jeito e eu disciplinei minha filha. Foi pior do que dar a maior surra nela. Quando a minha filha distraiu um pouquinho, eu, num movimento rápido, peguei o celular na mão dela. E ela falou assim, ó, você quer ver o que eu vou fazer com você agora? A menina ficou paralisada, ficou gelada, o frio na espinha inteira. E a menina falou, não faça isso. E ela pegou o celular com a tela para baixo e jogou no chão. Pá! Quebrou o celular. A menina ajoelhou no chão, pessoal. Ela começou a chorar. E ela olhou para a mãe e disse assim, ó, a senhora quer me matar? Porque é isso. Para um adolescente, ou para essa geração, não estar conectado é sinônimo de não existir. Você tem que entender o que significa para essa nova geração. Agora, a geração alfa, geralmente eles são filhos de pais mais velhos e eles pertencem a famílias menores. Isso influencia o jeito deles de se relacionarem, de olhar para o mundo e de serem entendidos pelo mundo. Alguns, por outro lado, imaginam que essa possa ser a geração mais inteligente que já pisou no planeta Terra. As muitas telas às quais eles são, enfim, expostos, os muitos conteúdos com que eles lidam, claro, tem um aspecto negativo no emocional, etc., mas isso também faz com que eles desenvolvam muitas capacidades ao mesmo tempo. E essa tem sobre si a expectativa de ser a geração mais inteligente que já pisou no planeta Terra. E você se assusta, né? Eu sou pastor, e às vezes eu me sento diante de pais que falam assim, meu filho é muito novo para batizar. Não, só tem 11 anos, só tem 10 anos. Aí eu falo assim, quando a internet da sua casa trava, quem que você chama? Não, aí é o Fernandinho aqui. Quando seu celular
está com a memória cheia, como é que você resolve? Ah, não, meu filho, ele resolve. Quando você tem que fazer um vídeo aí para o seu trabalho, como é que você faz? Ah, não, meu filho faz. Quando a impressora... Não, aí meu filho resolve. Quando... Falei, então, você acha que seu filho entende de computador, de impressora, de internet, de filmagem, ele entende de edição, ele entende de tudo, mas ele não consegue entender que Jesus o ama e que é o coração dele, e ele tem que demonstrar isso através do batismo? Não subestimemos a nova geração. As crianças são muito mais inteligentes do que a gente, às vezes, pode imaginar. E um último aspecto que eu quero destacar sobre a geração alfa, pessoal, isso aqui é muito importante. Querido diretor, nós estamos fazendo um panorama para a gente entrar aqui na nossa influência e como a gente pode influenciar ensinando essa nova geração. Para essa nova geração alfa, não existe muito claro uma linha que divide a vida real da vida virtual. É interessante, outro dia eu estava na frente de um garoto, ele estava conversando com o pai dele, o pai estava dando uma bronca, o menino devia ter uns 5, 6 anos, e o menino não falava nada, ele só fazia assim com a mãozinha. Eu não sei, pessoal, eu não perguntei para ele, eu não estava dentro da conversa, mas eu tenho para mim que diante da bronca do pai, ele estava pensando que a vida é touchscreen, ele queria passar a tela, passar aquela briga, ele queria passar aquela bronca. As crianças não têm mais essa distinção do que é real do que é virtual. O online e o offline, para eles, se misturam e são a mesma coisa. Talvez, na nossa realidade de clube de desbravadores, a gente não tem o acampamento, o campuri, aqueles meninos que já tiveram essa experiência, eles estão sentindo na pele. Mas os que estão ingressando agora, o campuri online, a reunião online, para eles isso não é uma coisa de outro planeta. E a gente tem que ter isso em mente quando tem a tarefa de pastoreá-los. Então, uau, pastor, quanto conceito, quanta informação, como é que eu posso, então, me conectar e transmitir valores para essa nova geração? E eu queria visitar com você o texto bíblico. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir, mas aqui está o texto bíblico. A gente tem que começar pelo começo, pessoal. Nós não recebemos a tarefa de reinventar a roda. É da Bíblia que a gente extrai os princípios da nossa prática de educação às novas gerações. É da Bíblia que a gente extrai os conselhos para uma prática de educação segura em relação a essa geração. Pastor, mas será que a Bíblia, Moisés, quando escreveu esse texto, ele pensava na geração alfa? Essa não é a questão. É por detrás de Moisés, aquele que inspirou Moisés, é o Deus de ontem, de hoje, de amanhã, é o Deus de sempre, é o Deus que conhece o ser humano. E por mais que as características na superfície elas sejam diferentes, o coração, a identidade do ser humano permanece a mesma. Então, eu queria olhar para esse texto com você e tirar alguns princípios que podem nortear a nossa prática de educação para a nova geração. Olha o que está dizendo aqui, pessoal. Esse é um texto muito importante para o povo de Israel, para os judeus e para nós também. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços. Prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas e de sua casa e dos seus portões. Eu queria destacar 4 coisas aqui com vocês. Primeiro, para ensinar as novas gerações a amar o Senhor, nós precisamos amá-lo primeiro. Eu queria destacar com você essa outra expressão, estejam em seu coração essas palavras. Eu queria destacar, ensine-as com persistência. E eu queria destacar, andando pelo caminho. Aperta um F5 aí comigo. Olha o que esse texto está comunicando para a gente, pessoal. Eu não posso ensinar as novas gerações a amar a Deus se eu não o amo profundamente. E não se esqueça, diretor, diretora, líder de desbravador. Você não tem uma ONG, você não tem uma empresa, você não tem um bando para liderar, você tem um ministério para liderar. O Clube de Desbravadores é um ministério. Nossas iniciativas, por mais diversas que elas sejam, elas são uma linguagem. Tudo que nós fazemos, acampando, caminhando, escalando, amarrando, fazendo nós, construindo pioneirias, tudo que nós fazemos é para traduzir na linguagem da nova geração a palavra do Senhor, é para atingir o coração dos meninos,
com o assim diz o Senhor. É para ensinar os meninos sobre o amor do Senhor, mas nós não vamos comunicar o amor do Senhor às novas gerações. Nós não vamos ensinar a nova geração a amar o Senhor se nós não o amamos profundamente. Antes de ser especialista em nós e amarras, antes de ser especialista em pioneiria, antes de ser especialista em acampamento, antes de ser especialista em primeiros socorros, antes de ser especialista nas estrelas, antes de ser especialista em qualquer área, você tem que ter um coração que aprendeu a amar o Senhor. Você está liderando um movimento que é espiritual, querido diretor, querida diretora. Em nome de Jesus, não permita que as muitas informações que chegam até a sua mente elas não passem primeiro pelo seu coração. A meninada precisa ver em você um homem, uma mulher consagrados ao Senhor. E aqui eu vou no segundo ponto. A verdade tem que estar no nosso coração antes de estar nos nossos lábios. Quando o texto bíblico diz que a gente tem que ensinar, o texto em outras traduções diz a gente tem que inculcar. Você tem que inculcar. O que é inculcar? Inculcar é repetir tantas vezes até que uma coisa entre na cabeça do menino. Ah, mas eu já falei 10 vezes. Fala 20. Mas eu já falei 20 vezes e não entendeu. Fala 50. Mas eu falei 50. Fala outras 50. Fale 100. Fale 200. Fale 500 vezes. As novas gerações só vão aprender quando a gente falar de novo, falar mais uma vez. E mais do que isso, eu vou para o último ponto aqui. As novas gerações elas vão aprender quando a gente falar e quando a gente demonstrar. Essas novas gerações já vieram com um detector de incoerência. Essas novas gerações elas não se satisfazem apenas com o discurso. O discurso tem que ser repetido, mas ele tem que ser manifesto na prática. E esse outro texto também, que é a nossa base, né, do ensino para a nova geração. Eu digo aqui a partir da Bíblia, da palavra de Deus. Você deve ter ouvido esse texto muitas vezes. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O F5 nesse texto, pessoal, o conselho bíblico é que nós devemos ensinar não o caminho, nós devemos ensinar no caminho. Você só irá liderar a nova geração na direção certa se você estiver no caminho. Eu não acredito num líder de desbravadores que tem vida dupla. Eu não acredito num líder de desbravadores que tem uma vida com um lenço amarelo no pescoço e tem uma vida diferente quando está no ambiente de trabalho. Eu não acredito num líder de desbravadores que fala sobre mordomia na especialidade, mas deve os irmãos da igreja. Eu não acredito no líder de desbravadores que fala sobre cuidado do corpo, mas zomba dos princípios de saúde. Eu não acredito no líder de desbravadores que não está no caminho. Nós não vamos influenciar a nova geração para o caminho se nós não estivermos neste caminho. Esse é um aspecto, pessoal. A nova geração, ela só se encosta, ela só dá ouvidos, ela só aceita um discurso que está totalmente alinhado com a prática. O texto deixa claro que, agora esse aqui é um outro aspecto muito importante, o texto deixa claro que existe um caminho. Não se deixe levar pela corrente do tempo que nós estamos vivendo. O texto não diz que você tem que oferecer opções e aí apresentar um caminho, que a palavra de Deus diz, não. A Bíblia diz que você tem que apresentar um caminho, porque existe um caminho para viver a vida. O texto bíblico não fala de diversidade, ele fala que tem um caminho. Nós temos que estar no caminho, nós temos que ensinar esse caminho e nós temos que dizer com firmeza que este é o caminho que deve ser seguido. Entendeu? Eu sei, você já deve ter falado sobre esse texto e você já deve ter ouvido, talvez, pais de desbravadores seus que passaram pelo clube. Você talvez seja pai de um garoto que foi desbravador, mas saiu do clube, talvez saiu da igreja. Pastor, mas o texto não está dizendo que se eu ensinar, eu estou no caminho, eu sou de Deus, eu estou na igreja, eu sou firme nos meus valores. Por que eu ensinei e meu filho saiu do caminho? Ei, a ênfase do texto não está na consequência, a ênfase do texto está no preparo. Faça o que está sob o seu controle. Ensine, permaneça no caminho e ensine o caminho. Depois está no campo da liberdade de cada um. Depois está nas mãos de Deus, aquele que, através do Espírito Santo, toca o coração, usa todas as formas que ele tem para atrair, para trazer de volta para o caminho. A nossa tarefa, o que está sob nosso controle, é estar no caminho
e ensinar o caminho. Nós só vamos nos comunicar com essa nova geração, pessoal, se a gente entender que essa é a geração que ouve com os olhos. Eles estão vendo a gente, pessoal. Eles estão vendo como a gente trabalha, eles estão vendo como a gente se relaciona, eles estão vendo como a gente posta, eles estão vendo como a gente se posiciona na política, eles estão vendo como a gente trata nosso cônjuge, eles estão vendo como a gente trata nossos filhos, eles estão vendo como a gente segura a Bíblia, eles estão vendo como a gente come, eles estão vendo tudo. Eles aprendem vendo, eles ouvem com os olhos. Essa é a geração. Agora, vamos lá. Em que áreas aí no seu clube você tem que destacar pessoas para ensinar essas novas gerações? Eu estou falando para diretores aqui, talvez uma grande parte, talvez, quem sabe, a maioria. Diretor, essa é uma tarefa primeiro sua, tá? Você é o comandante da tropa. Mas eu sei que na organização do seu clube, você tem pessoas que estão em posições estratégicas para ensinar os meninos. Tem o capelão, a capelã do clube, nós temos os instrutores, nós temos os conselheiros. Como é que a gente escolhe essas pessoas que vão ensinar os meninos, que vão ter essa tarefa tão extraordinária de transferir conhecimento, mas principalmente de modificar comportamento da nova geração? Agora eu queria que você imaginasse dois cenários. Primeiro, uma entrevista numa escola aí, uma escola da sua cidade, uma entrevista para uma vaga de professor ou professora do primeiro ano, os meninos ali com 5, 6, 7 anos de idade. E outra cena, uma entrevista para uma vaga de capelão do clube. Na primeira cena, uma pessoa entra na sala, uma moça, um jovem, se formou em pedagogia, eles entram numa sala, está lá o diretor da escola, o garoto ou aquela moça entrega o currículo, o diretor analisa, vê onde se formou, vê quantos anos tem de experiência, vê que idiomas fala, vê se tem referências, e depois de dar uma passada de olhos assim naquele currículo, o diretor fala: olha, eu agradeço muito você ter vindo até aqui à nossa escola, a gente está realmente procurando uma pessoa para essa posição, mas, infelizmente, você não corresponde aqui à nossa expectativa. A gente precisa de alguém com pelo menos 5 anos de experiência na área, a gente precisa de alguém que já tenha passado por pelo menos 2 escolas, que tenha algumas cartas de recomendação, a gente precisa, porque essa é uma sala muito importante aqui para nós. Ok, legal. Agora imagina que esse diretor da escola é a mesma pessoa que na igreja é responsável pelo clube, e ele precisa escolher alguém que vai ser capelão do clube. Se apresenta uma pessoa na sala dele. Aliás, ele chama uma pessoa para ir na sala lá do clube ou para se encontrar na igreja depois do culto. Aquela pessoa fala assim: mas sobre o que é a conversa? Não, você acabou de batizar, você chegou agora na igreja, eu estou vendo que você é animado, você é dinâmico, e a gente precisa de alguém para ensinar, dar o estudo bíblico aqui para o nosso clube. Você não aceita? Não, mas será que eu sou capaz? Claro, você não tem vontade de ensinar as crianças? Eu acho que é uma coisa legal. Então, é isso que precisa, vontade de ensinar. Então, está tudo certo, está aqui o guia de estudo, a classe começa tal dia, se você puder estar online tal hora, a gente começa, você organiza, vai na fé, Deus te abençoe, está tudo certo, vai dar tudo certo. Você entendeu a diferença? A gente tem como natural que essas duas cenas aconteçam tendo os mesmos personagens, às vezes. Como é que a gente escolhe as pessoas que vão ensinar os nossos meninos? Não que 1 mais 1 são 2. Não que a Terra gira em torno do Sol. A gente vai ensinar valores de eternidade. A gente vai ensinar coisas que podem alterar o destino eterno dessas crianças. Como é que a gente está fazendo as escolhas sobre as pessoas que vão ensinar as novas gerações, no nosso caso, que estão com lenço amarelo nos ombros? Como é que a gente está escolhendo esses professores? Agora, querido diretor, eu queria que você ouvisse o que eu vou falar a partir daqui, não pensando no capelão do seu clube, não pensando no instrutor da especialidade, não pensando no conselheiro que vai lidar com as classes. Eu queria que você pensasse em você. E se você me ouve de outro ponto, você é instrutor, você é conselheiro, você é um líder que está ajudando uma região, você é um regional, eu queria que você não ouvisse a partir de agora pensando em outra pessoa, em nome de Jesus. Você ouvisse agora pensando em você, na sua prática de liderança e de ensino para a nova geração. Ei, algumas questões importantes. Leitura.
Quantos livros você leu na sua área nos últimos 12 meses? Eu estou falando aqui com todo respeito, queridos diretores, queridos líderes. Eu não tive a oportunidade de conhecer vocês e quero ter essa oportunidade de estar presencialmente com vocês em algum momento. Mas eu conheço muitos líderes, às vezes até diretores de clubes, por onde eu passei, que dizem assim, pastor, eu tenho 25 anos de experiência. E para alguns deles eu já tive que dizer, em nome de Jesus, irmão, irmã, você não tem 25 anos de experiência. Você tem 1 ano de experiência que você repetiu 25 vezes. Quantos livros você leu sobre liderança no último ano? Que ideias você mudou no último ano? O que você aprendeu no último ano? Como é que você está ensinando para a nova geração, essa geração que está atualizando-se a cada segundo? Como é que você está ensinando para essa nova geração com os mesmos conceitos de 25 anos atrás? Quais livros você leu? Segundo, pessoal, e eu estou falando isso aqui para um grupo muito especial, porque talvez, eu acho que não, mas talvez tenha algum diretor que disse assim, não, o futebol hoje de manhã é mais importante. Não, eu tenho uma visita para uma amiga que é mais importante. Talvez tenha algum diretor em algum outro lugar que pensou assim, o curso de 10 horas, eu já assisti 10 vezes esse curso. Eu já sei até quem são os palestrantes, eu sei qual é a grade, eu tenho de cor a grade. Mas você que está aqui conectado, domingo de manhã, 11 horas da manhã, o almoço está para ser feito, as crianças estão pedindo sua atenção, mas você está diante dessa tela não para ganhar um certificado no final do curso, você está diante dessa tela para ser provocado. Você está com um papel e uma caneta na mão, eu estou levando você a sério, porque você entendeu o peso da tarefa que você tem nas mãos. A nova geração se atualiza com arrastar de tela para baixo, e nós que fomos chamados para ensinar essa nova geração, nós temos que buscar com a mesma avidez as informações, pessoal. Eu quero te parabenizar, diretor. Eu quero te parabenizar, diretora, porque você está diante de uma tela, não apenas para ouvir mais uma palestra, você está aqui com o coração aberto, com a mente aberta, se desafiando a conhecer, para pastorear melhor essa nova geração. Eu queria te desafiar, nessa época de pandemia, a investigar os sites, a vasculhar a internet, buscar cursos para entender as gerações, para falar o idioma da geração, para conhecer melhor as ferramentas digitais, para potencializar a classe bíblica do seu clube, para descobrir caminhos e ferramentas para você ter o cantinho da unidade de um jeito diferente, para você ensinar especialidades de um jeito diferente. Quantos cursos você fez nos últimos meses, em nome de Jesus? Esse pode ser o primeiro curso que você está fazendo esse ano, mas vai ser o primeiro de muitos que você vai fazer em 2021. 2021 não é 2020.2. A gente vai ter um ano muito especial. A pandemia pode dificultar, as limitações de mobilização, de encontros, podem nos desafiar. Mas, em nome de Jesus, você foi chamado não apenas para segurar o clube enquanto a pandemia passa, não, você foi chamado para reinventar um jeito de fazer clube de desbravadores para abençoar a nova geração. Amém? Aqui é o evangelista saindo um pouquinho de mim. Outra coisa, pessoal, o público. Quão bem você conhece a sua classe? Pode mudar essa frase para quão bem você conhece o seu clube, quão bem você conhece a sua unidade, quão bem você conhece os meninos que você tem que ensinar. Pessoal, aqueles que ensinam têm que ser especialistas em pessoas. Mais do que especialistas em pessoas, nós temos que ser especialistas no público que nós temos a tarefa de liderar. Eu estou gostando de ver a interação sua aqui pelo chat. Vai escrevendo, vai reagindo. É a sua reação a esse conteúdo que vai fazer a diferença na sua absorção do mesmo. Então, eu tenho 3 aspectos aqui, 3 questões importantes. Leitura. Pessoal, no final eu vou dar dica de leitura aqui para vocês, tá? Prepara o print da tela, prepara aí a caneta para você anotar, mas você vai ter dica de leitura, tá? Tarefinha depois dessa aula aqui. Cursos. Leitura, cursos e uma melhor compreensão, entendimento de quem é o seu público. Vamos mais adiante aqui, eu tenho que já ir para a reta final aqui da minha fala. É interessante, né? Uns anos atrás eu encontrei um garoto e ele olhou para mim assim, ele disse, você é grande, né? Ele devia ter uns 4, 5 anos de idade. E eu falei,
Não sou lá essas coisas, não sou o homem mais alto do Brasil, mas eu sou maior que você, né? E aí eu continuei a conversa, eu disse assim, e você? Você quer ser grande? Ele disse, claro. Eu falei, por que você quer ser grande? Ele falou, para ficar forte. Eu falei, tá, você quer ser grande para ficar forte, mas para quê? Ele falou, para brincar, ué. Ai, pessoal. A questão é que quando a gente é criança, a gente gosta de ficar se medindo assim, né? Eu lembro que na minha casa tinha uma parede, quando eu era criança, tinha uma parede toda riscada, porque a gente gostava de se medir. E o meu pai pegava uma régua, um lápis e riscava a parede, marcava aqui é o Cândido, aí meu irmão do meio, ele marcava outra linha, falava aqui o Cláudio, e uma outra linha embaixo a minha irmã mais nova, aqui está a Alice. Quando meu pai viajava, a gente fazia um combinado com ele. Papai, quando você voltar, a gente vai crescer, tá? Quando você voltar, eu quero ter crescido 2 centímetros. E quando a viagem era um pouquinho mais longa, talvez a linha se movesse ali 1 milímetro, 2 milímetros. Mas um dia eu vi de uma criança uma pergunta que eu nunca mais esqueci. O menino falou assim, pastor, por que as pessoas adultas param de crescer? Querido diretor, querido líder da Associação Pernambucana, essa é a pergunta que surge como uma bomba no nosso colo. Você já é líder há 10 anos. Você recebeu esse lenço com as bordas coloridas faz muito tempo. Mas a pergunta que a gente tem que olhar bem nos olhos dela hoje de manhã, nesse curso de 10 horas aqui da Associação Pernambucana é: por que as pessoas adultas param de crescer? Querido diretor, não pare de crescer. Querido diretor, seja um inconformado. Eu estou lendo na camiseta de vocês, seja imparável. Não pare de crescer. Você recebeu uma tarefa sublime. Olhe para a nova geração como um desafio. Se desafia a falar a linguagem deles, se desafia a conhecer o mundo deles, se desafia a entrar e ser relevante no planeta em que eles vivem. Isso é possível pela graça de Deus. Não pare de crescer, não pare de crescer, não pare de ler, não pare de aprender, não pare de se desenvolver, porque essa é a tarefa que você recebeu. Eu queria falar sobre 3 palavrinhas aqui com vocês. Eu já estou no último terço aqui da minha palestra, eu não posso demorar muito tempo mais, mas eu queria que você pensasse nessas 3 palavras. Sócrates, um filósofo, né, muito conhecido do passado, ele resumiu a essência da comunicação, dessa arte de comunicar fatos, de ensinar. Ele resumiu a essência dessa arte em 3 palavras. Ethos, que tem a ver com a palavra ética que nós temos hoje. Pathos, que tem a ver com sentimento, com o que a gente sente, né? Daí vem a palavra patologia, são as coisas que o corpo sente, etc. E logos, que tem que ver com a palavra lógica e tem que ver com conhecimento. Essas 3 palavras, elas devem nortear, ou a gente deve sempre lembrar desses 3 conceitos para equilibrar nossa prática de ensino, especialmente em relação à nova geração. Deixa eu atualizar aqui essas palavras para você entender um pouquinho melhor. Aquelas 3 palavras, ethos, pathos e logos, a gente poderia atualizar com essas 3 aqui, que tem que ter na vida de um líder, de um diretor, de um professor, de alguém que quer ensinar a nova geração. Primeiro, caráter. Segundo, coração. Terceiro, conteúdo. Grave essas palavras: caráter, coração, conteúdo. Essas palavras me levam a algumas perguntas. O que eu sou? Quem sou eu? Quem os meninos pensam que eu sou? Essas respostas, elas devem gerar no coração da nova geração confiança, credibilidade. Você tem que ser alguém que seja admirável. Você tem que ser um cristão de verdade. Você tem que ser uma pessoa de uma palavra só. Você tem que ser confiável. O seu caráter vai na frente. Aliás, com a minha equipe aqui de regionais, com a minha equipe aqui de líderes do Ministério Jovem, Desbravadores e Aventureiros da Paulista Sudeste, eu sempre falo, tem 3 palavrinhas que a gente usa para decidir pessoas para posições estratégicas. Primeira, caráter. Segundo, competência. Terceiro, confiança. Sem essas 3 palavras, você não consegue montar o seu time de liderança. Porque a primeira palavra essencial é caráter. Quem você é? Segunda palavra, coração. E as perguntas que essa palavra despertam são: que emoções eu desperto nos meus alunos ou nos meninos do clube? Será que eu estou atingindo o coração?
Porque quando você pensa nessa segunda palavra, você pensa nas motivações para ação. As motivações, pessoal, elas não acontecem quando a gente atinge a cabeça. A motivação para a ação, ela acontece quando a gente atinge o coração. A ação parte das emoções. Então, você pensa no caráter, você pensa na sua afetividade, no seu coração, e, por último, você pensa no seu conteúdo. Você tem que ter uma mensagem para entregar. E o conteúdo que você apresenta para a nova geração é o que vai gerar percepção. Então, o caráter gera confiança, o coração é dele que vem a ação, e o conteúdo gera percepções que podem alterar o mundo ao redor dos nossos meninos. E aí, pessoal, aí vem esse conceito que eu queria que você pegasse com todo o seu coração. As pessoas não vão se importar com o que você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa com elas. Isso tem que ver com o coração. Isso tem que ver com a influência que você vai estar desenvolvendo diante da nova geração. E aí, 3 coisas que podem mudar tudo. Pastor, legal, cara, você falou, deixa eu recapitular aqui, você falou desse cenário, o mundo atual, as características, uau, quanta coisa eu não tinha percebido, mas concordei com o que você falou. Você foi para a Bíblia junto com a gente e você falou com a gente aqui que os princípios são os mesmos, a gente tem que se relacionar com a nova geração, ensinar a nova geração a partir do que a palavra de Deus nos diz, é coerência, é repetição, tudo certo, eu entendi. Agora você falou dessas características, é o caráter, é o coração, é o conteúdo. Mas como é que eu posso transformar isso em ações práticas? Como é que eu posso levar isso para a minha prática de ensino, para o meu contato com os meninos que Deus me deu para ensinar e para pastorear? Tem 3 coisas que todos os que estão conectados aqui nessa sala do Zoom, tem 3 coisas que todos vocês podem fazer. Tem gente até que já está riscando a tela aqui. Em nome de Jesus, está repreendido esse espírito de pincel aí. Pessoal, tem 3 coisas que podem mudar tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a tela e vou colocar de novo, tá? Eu vou interromper o compartilhamento e vou colocar de novo para sair essa coisa, porque essa próxima parte é muito importante, é o final aqui. Em nome de Jesus. Vamos lá. Tem 3 coisas que podem mudar tudo. Tem 3 coisas que todos os que estão me assistindo aqui podem fazer. Vamos lá? Primeira, todos nós podemos cada dia conhecer melhor os nossos alunos, os nossos desbravadores, os meninos do clube, os juvenis da igreja. Todos nós podemos um pouco mais, cada dia, conhecer um pouco melhor os meninos que nos foram dados para ensinar. Agora, diretor, líder, isso tem um preço, viu? Você não vai conhecer melhor os meninos do seu clube se você encontrá-los a cada semana ali, no nosso caso hoje, pela tela do Zoom, passar o conteúdo, fechar a tela e voltar para a sua vida. Não. Para conhecer melhor os seus desbravadores, você tem que abrir a sala do Zoom 15 minutos antes, deixar que eles entrem, bater papo, conversar. Quando for possível presencial, você tem que chegar mais cedo na reunião, você tem que estar disponível, você tem que estar lá não só para arrumar as coisas para a reunião começar, você tem que estar lá disponível, à vista deles, disposto para conversar. Isso envolve tempo, isso envolve chegar mais cedo, isso envolve sair mais tarde. O diretor, o líder nunca pode ser o primeiro a sumir quando a reunião acaba. Pessoal, eu aprendi isso no ministério. Eu aprendi que eu sou o primeiro a chegar na igreja e eu sou o último a sair. Na verdade, no meu ministério, eu sempre fui o último a sair da calçada da igreja quando o último irmão ia embora. Porque é assim que eu me conecto. Eu influencio muito mais na calçada da igreja do que no púlpito da minha igreja. Porque são esses momentos que fazem a diferença. Você quer conhecer melhor seus meninos? Fique depois da reunião, converse, visite, vá na casa deles, jogue bola, faça um passeio à parte das atividades da grade do clube. Isso requer proximidade, isso tem que ser intencional. E se você fizer isso, isso vai mudar toda a sua prática de influência e de ensino para a nova geração. Você tem que ser um especialista. Sabe, pessoal, eu conheci um diretor, ele foi diretor da classe de adolescentes de uma igreja que eu pastoreei. Antes de ele assumir aquela classe, a classe tinha 3 meninos. Depois que ele assumiu, um ano depois, aquela classe tinha 25 meninos.
E eu fui conversar com ele. A comissão pediu para a gente entender o que estava acontecendo. Eu visitei aquele diretor e ele disse assim, pastor, não tem nada demais. E eu achava que não podia ser nada demais, porque era uma pessoa simples, não tinha curso superior, não era muito afeito à tecnologia, ele não sabia muita coisa. Mas ele disse assim, pastor, eu só faço uma coisa. E ele me mostrou um caderninho, uma cadernetinha. E cada página daquela caderneta, daquele caderninho dele, cada página, no topo, tinha um nome de um dos meninos da classe. E naquela folha da sua cadernetinha, ele anotava tudo que ele ia pescando sobre aquele menino. E lá estava assim, por exemplo, Mateus. O Mateus, os pais se separaram. Mateus tem intolerância à lactose. Mateus está com dificuldade em matemática. Mateus não tem estudado a lição. Mateus gosta de jogar futebol. Mateus torce para o Flamengo. Mateus gosta de chocolate. Mateus, tudo que ele aprendia sobre os meninos, ele anotava naquela caderneta. Ele não usava aquilo ali como um arquivo para incriminar ou para expor, nada disso. Primeiro, ele usava aquela caderneta para orar todos os dias pelos meninos que ele ensinava. Ele usava aquela caderneta, segundo lugar, para encontrar assuntos que ele podia conversar com cada um dos seus meninos. Terceiro, ele encontrava naquela caderneta áreas em que ele podia ajudar os meninos a se desenvolverem. Aquele professor, pessoal, podia não ter um diploma, podia não ter mestrado, podia não falar bem em público, podia não ter eloquência, podia não se vestir bem, podia um monte de coisa. Mas uma coisa ele era especialista nos meninos que ele tinha que ensinar. Diretor, líder, você tem que ser um especialista nos seus meninos. Você tem que saber sobre a geração Z, a geração Alfa, mas você tem que saber sobre o Mateus do seu clube. Você tem que saber sobre a Juliana do seu clube. Você tem que saber sobre a Isabela do seu clube. Você tem que saber sobre o Josefe do seu clube. Você tem que saber sobre esse menino. Se é uma caderneta, se é uma nota no celular, eu não sei, mas você tem que se tornar um especialista nos seus meninos, nos meninos do seu clube. Segundo, o que todos nós podemos fazer? Nós podemos conquistar o direito de sermos ouvidos. Se você sair na rua aí do Pernambuco, da sua cidade, do Recife, enfim, onde você mora, se você sair na rua e falar assim, ei, você que está passando aí, para. Eu tenho um jeito de resolver o problema aí da sua mochila. Ei, me dá aqui sua mochila que eu vou te ajudar. A pessoa vai achar que você é um louco, vai pensar que você é um ladrão, vai pensar que você é uma pessoa que está fora do normal. Ninguém aceita ser parado na rua por um desconhecido que se apresenta como alguém que tem uma solução para os nossos problemas. Isso não existe, pessoal. Antes de oferecer solução para os meninos do seu clube, antes de ensinar um caminho para os meninos do seu clube, você tem que conquistar o direito de ser ouvido. Você tem que ter credibilidade. Você tem que passar tempo com eles. Você tem que conquistar o direito de ser ouvido por eles. Isso requer tempo. Isso requer humildade. Antes de ensinar, talvez você tenha que aprender algumas coisas com eles. Talvez você tenha que sentar onde eles estão. Talvez antes de conquistar o direito de ser ouvido, você tem que se dispor a ouvi-los onde eles estão. Entendeu? A terceira coisa que todos nós podemos fazer, pessoal. Vocês estão lembrando aí? A primeira coisa que todos nós podemos fazer. Nós podemos conhecer bem os nossos meninos. Segundo, nós podemos conquistar aos poucos o direito de sermos ouvidos por eles. E a terceira coisa, nós podemos ter disposição de nos mostrar vulneráveis. Sabe? Às vezes a gente esquece que as pessoas só podem conhecer quem nós somos hoje. Elas não conseguem, sem a nossa ajuda, conhecer quem a gente foi no passado. Você tem um trunfo nas suas mãos. Você já foi criança, você já foi juvenil, você já foi adolescente. Em vez de ficar contando as suas histórias no passado, assim, no meu tempo não era assim, no meu tempo eu respeitava o diretor do clube, no meu tempo, em vez de você usar suas histórias do passado para repreender os seus meninos, conte as suas histórias do passado para provar para eles que você é igual a eles, para mostrar para eles que você sente as mesmas coisas que eles sentem. As pessoas, elas não vão se conectar com a gente através das histórias das nossas vitórias. Na maioria das vezes, as pessoas se conectam com a gente com as histórias dos nossos fracassos.
com as histórias das nossas dificuldades. Se você está falando para um grupo de adolescentes, conte para eles o que você teve de dificuldade quando tinha a idade deles. Conte para eles quais eram os seus medos quando você tinha a idade deles. Conte para eles quais foram os piores problemas que você enfrentou quando tinha a idade deles. Você vai ver que as armas vão se baixar. Você vai ver que os olhos vão ficar atentos. Você vai ver que uma mágica, uma mística vai acontecer nessa hora. Eles vão começar a perceber que você é formado da mesma matéria-prima que eles. E você vai se conectar. Porque quando a gente se torna vulnerável, a gente se conecta com as pessoas. São 3 coisas que todos nós podemos fazer. E aqui um princípio de ouro. Queridos líderes, diretores da Associação Pernambucana, nós ensinamos muito mais fora das aulas, fora das reuniões, fora do púlpito. Nós ensinamos muito mais em momentos informais, nós ensinamos muito mais em momentos individuais. Não desperdice esses momentos junto com a nova geração. Pastor, tudo isso aí está muito bonito. Se eu tivesse com o clube reunido, eu não sei exatamente qual o contexto que a pandemia está afetando vocês agora. Aqui em São Paulo, as igrejas estão fechadas, os clubes não estão se reunindo presencialmente. Talvez você esteja passando por isso, a igreja esteja com reticências de liberar o clube para se reunir, etc. e tal. Como é que eu posso traduzir isso para o momento digital, online, tecnológico que eu estou vivendo? Eu queria dar agora algumas dicas práticas e para o meu fechamento, pessoal. Primeira coisa que eu queria falar para você. Grave isso no seu coração. Internet não é mais um meio. Internet é um lugar. Diretor, você só vai ser relevante, só vai ensinar a nova geração se você souber o básico sobre a internet. Não aceite você ser um completo analfabeto sobre a internet, senão você não vai falar o idioma da nova geração. Diretor, com todo carinho, com todo respeito, eu não conheço você pessoalmente, mas eu vou te dar uma sugestão. Você tem que ter um perfil no Instagram. Você tem que ter um perfil na rede social. Mas eu não sei fazer isso. Peça ajuda de algum dos meninos do seu clube, ele vai fazer um perfil para você. Você tem que colocar o seu clube na internet. Lembra, a internet não é mais uma ferramenta, a internet é um lugar, e o seu clube tem que acampar na internet. Se o seu clube ainda não tem um perfil no Instagram, que você faça isso o mais rápido possível. Se você não sabe como fazer, pode ser que seus instrutores consigam, seus conselheiros saibam. Se eles não souberem, os seus meninos sabem. Se eu estiver falando um óbvio aqui para alguém, Deus te abençoe. Mas pode ser que eu esteja cutucando algum diretor que acha que pode se comunicar com os meninos de outro jeito. Ei, sabe onde é que seus meninos estão na pandemia? Eles estão na internet. E é lá que você tem que estar para influenciá-los, tá? Segunda coisa que eu queria falar nessa parte mais prática. Eu vou jogar aqui alguns conceitos, eu não vou poder explorar a fundo cada um deles, mas você tem que ter em perspectiva. Primeira coisa, pessoal, é gamificação. Essa é uma geração que aprende melhor na linguagem dos jogos. Pastor, mas isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Para com isso. Não sei se você sabe, mas a Conferência Geral lançou um aplicativo que é um jogo. Nas plataformas digitais chama Heroes, Heróis. Lançou agora até o 2. Por quê? Porque a igreja, desde a Conferência Geral, entendeu que para se comunicar com a nova geração, para ensinar a Bíblia para a nova geração, a gente tem que se valer desses conceitos. E o conceito presente hoje no aprendizado da nova geração, essas 3 palavrinhas que estão maiores aqui na sua tela, são conceitos do modo de aprendizado da nova geração, gamificação. Segundo, personalização. O conteúdo hoje, ele é geral, mas ele tem que ser personalizado. Ele tem que ser adaptado para as necessidades de cada um dos seus meninos. É um desafio, pessoal, mas é possível. E esse último conceito de micro-learning é a aprendizagem no nível menor, no nível micro. O que é isso? É a gente ensinar com porções menores. É a gente ensinar com conteúdos menores. A internet está dando aula para a gente disso, pessoal. São vídeos de 15 segundos, são vídeos de até 1 minuto, no máximo são vídeos de até 3 minutos. Se você se desafiar a ensinar especialidades, a ensinar itens dos cartões com pílulas de conhecimento,
com partes menores de conhecimento. Eu estou te desafiando, diretor, a olhar esses conceitos e ir para a internet, e pesquisar, aí conversar com essa nova geração. Explore novas ferramentas, novas formas de se comunicar, conheça novas ferramentas. Acho que vocês devem conhecer o Kahoot, um aplicativo que está aí grátis, disponível para você fazer concursos bíblicos com a meninada. Aprenda o básico sobre aplicativos de edição. Você tem que entrar no universo dessa meninada. Beleza, livros que podem ajudar você nessa tarefa. Eu usei vários desses conteúdos aqui baseados nesses livros também, pessoal. Essa é a hora de você fazer o print. Diretor, essa é a hora de você usar a sua autoridade para mandar os seus conselheiros, os seus associados lerem esses livros. Ó, o primeiro está na tela aí, né? Mas é só para você ver que eu tenho também, e ele está todo marcado e grifado. As 7 Leis do Aprendizado. Esse outro aqui é menorzinho, talvez você possa começar por esse aqui, ó, Ensinando para Transformar Vidas. Se você quer aprender sobre a importância e como você pode educar a nova geração, ensinar a nova geração, esse livro é essencial também. E um mais atualizado, você percebe isso até pela capa, o autor é o mesmo desse segundo aí, Howard Hendricks, Como Ferro Afia Ferro. Esse livro fala sobre como ensinar a nova geração, mas usando a ferramenta do mentoreamento. É um mais experiente do lado de um mais jovem, um inexperiente, e como esse aprendizado pode acontecer de maneira mais eficaz. Deixa eu terminar contando uma história para vocês. Essa história poderia ter acontecido num clube de desbravadores, mas ela aconteceu numa escola. Naquela escola, a professora da classe dos pequenos tinha vários alunos. E um deles era o Ted. Mas o Ted era esse menino aí. Essa é uma imagem, claro, ilustrativa. Essa história aconteceu anos, décadas atrás. Mas o Ted era esse menino desatento, que chegava na escola meio bagunçado, que tinha uns olhos assim meio perdidos na sala de aula. Quando a professora perguntava, ele respondia de maneira muito lacônica, era monossilábico. Ele não tinha alegria, ele não se envolvia com as crianças, chegava com a roupa amassada. E sabe, pessoal, sinceramente, aquela professora não se sentia muito conectada com aquele menino. Você sabe, nós, como professores, ou educadores, ou líderes, gente que tem que ensinar, a gente geralmente se conecta mais fácil com aquele aluno, com aquele desbravador que aprende mais rápido, com aquele que faz a especialidade, com aquele que está respondendo as perguntas na classe bíblica. Essa é a nossa tendência humana. A gente costuma oferecer para quem oferece para nós também. E, sinceramente, a professora deixava o Ted assim um pouquinho de lado. Ela não imaginava quais eram as situações da vida dele e ela deixava ele meio escanteado. A professora tinha acesso a algumas informações, mas parece que ela não dedicou atenção a conhecer o histórico do Ted. Sabe o que o histórico do Ted dizia? Lá na escola, o histórico do Ted, no primeiro ano, era assim, ó, o Ted parece prometer nos estudos e na atitude, mas a situação na casa dele é muito difícil. O histórico do Ted dizia assim sobre o segundo ano dele. O Ted poderia se sair melhor. A mãe está seriamente doente. Ele recebe pouco apoio em casa. O histórico do terceiro ano do Ted dizia assim, pessoal, o Ted é um bom menino, muito sério, aprende devagar. A sua mãe morreu esse ano. No quarto ano, o histórico do Ted dizia assim, ó, o Ted é um garoto muito lento, mas bem comportado. O pai dele não demonstra o mínimo interesse. Essas informações estavam nos registros da escola, mas talvez aquela professora, preocupada com um monte de coisa, em preparar aula, em preparar conteúdo, em ter uma aula nova para apresentar, ela não se preocupou em saber o histórico daquele menino em especial. Chegou a época do Natal, e era um costume naquela escola, cada aluno dar um presente para a professora. E havia uma espécie de competição informal entre eles. Cada um preparava o seu pacote, a sua caixinha, o seu embrulho, e colocava na mesa da professora. No minuto, a mesa da professora estava cheia de presentes, e todos ficavam ao redor da professora, imaginando qual presente ela ia gostar mais, de qual presente ela ia se agradar mais. E os alunos estavam ali, cada um trouxe a sua sacolinha, o seu embrulho, o seu presente, cada um mais bonito que o outro, cada um com um lacinho mais bonito que o outro. Mas o Ted trouxe um embrulho de papelão.
todo enrolado assim em fita adesiva, em durex, sabe? E ele colocou na mesa da professora. Para falar bem a verdade, pessoal, a professora, ela até se assustou, porque ela imaginou que o Ted nem fosse lembrar e nem fosse trazer presentes. A professora foi abrindo as embalagens, os embrulhos, e ela foi comemorando cada presente que recebia, e chegou um momento que, inevitavelmente, ela teve que abrir o presente do Ted. Quando ela abriu o presente, tinham duas coisas dentro daquela embalagenzinha mal arrumada. De pedras, com algumas pedras e colocou no seu braço. Ela abriu o perfume e colocou no seu pescoço. Cheirou e disse para as crianças se entraram. O que a professora nem imaginava era da classe a saber. Eu estou me formando no segundo lugar da classe. Com amor, Ted. Dr. Theodore Stallad, médico. Que tal, hein? Eu quis que a senhora fosse a primeira a saber disso. Eu vou me casar no mês que vem, no dia 27, para ser mais preciso. E eu gostaria que a senhora viesse e se assentasse no lugar que seria da minha mãe, se ela estivesse viva. Agora, a senhora é a única pessoa que eu considero a minha família. Papai morreu no ano passado. Com amor, Ted Stallard. Eu não sei quantos de vocês já receberam mensagens de garotos que passaram pelo seu clube. Às vezes a gente esquece a importância dos anos que esses meninos passam usando o lenço amarelo diante de nós. Talvez alguém aqui que esteja me ouvindo esteja pensando assim, meu Deus, aquele menino que está com um lenço amarrotado, aquele menino que não comprou a camiseta do campo, aquele menino que não cumpriu as tarefas, aquele menino que não consegue se conectar na reunião do Zoom. Talvez eu esteja deixando o universo passar por alto. Se eu me aproximar daquela criança, se eu me aproximar daquele garoto, eu posso mudar o mundo daquele garoto. E eu posso me tornar para ele a única família que ele terá no futuro. Se eu pedisse para vocês prints de mensagens de WhatsApp, talvez muitos de vocês tivessem mensagens para me enviar, mas eu quis dar aqui uma versão atualizada desses bilhetes que o Ted mandou para a senhora Thompson, e eu tomei aqui a liberdade de usar um bilhete que a Patrícia recebeu de um dos alunos da classe de adolescentes que ela cuidava anos atrás. A Patrícia é minha sogra e é uma das professoras que eu mais admiro, líderes da igreja. Eu não vou ler a mensagem toda, mas essa mensagem é de um garoto chamado Samuel, que agora já se formou na faculdade, que já está constituindo família e se tornou um homem, e se tornou alguém que ele se orgulha de ser. Talvez você, diretor, tenha recebido algumas mensagens já. Talvez eu esteja falando para algum diretor que está começando a jornada agora. Eu desafio você a marcar tanto a vida dos seus meninos
que no futuro você receba mensagens de WhatsApp, que no futuro você receba directs no Instagram, que no futuro você receba convites para casamentos, que no futuro você receba convites para formatura, que você seja no futuro a família, a referência, o ponto de direcionamento da caminhada de meninos e meninas que Deus te deu o privilégio de pastorear. Seja extravagantemente generoso. Dê para os seus meninos aquilo que só você pode dar. Dê-se a si mesmo para os seus garotos. A única matéria-prima que nós temos, pessoal, para formar homens e mulheres são os meninos e as meninas. Eu queria terminar agora com essa frase de Ellen White. O amor, base da criação e da redenção, é o fundamento da educação verdadeira. Que você seja instrumento de Deus, poderoso, para influenciar a nova geração, para pastorear, para ensinar, para dar modelo, para marcar profundamente a história de todos os meninos e meninas do seu clube. Pessoal, foi muito bom participar com vocês. Eu fiquei muito honrado pelo convite. Agradeço desde já, pastor Yuri, pastor Gel, todos os pastores que estão aqui conectados, diretores. Foi uma honra conhecer vocês. Eu espero que a gente tenha o privilégio de se encontrar em algum momento no futuro. E se demorar para isso acontecer, que até lá a gente tenha muitas e bonitas histórias para contar da nossa prática de liderança com as novas gerações. Deus abençoe vocês. Aí estão os canais em que a gente pode continuar se falando. Eu vou ter prazer em conhecer um pouquinho mais de você, do seu ministério, através das redes sociais. Um abraço e bênçãos. Valeu! Ok, Pastor Cândido.